Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se não me conhecem, o meu nome é David Ribeiro e neste canal eu falo sobre fotografia de desporto. No vídeo de hoje vou falar sobre como fotografar futebol. Vou tentar dividir este vídeo em várias secções, portanto se quiserem passar um capítulo, digamos assim, à frente, vão à descrição, clicam no capítulo que mais vos interessa e vão diretamente para lá. Se quiserem voltar atrás, fazem o mesmo. Nesta primeira secção vamos então falar sobre duas coisas muito importantes. Uma é conhecer o desporto e a segunda é o posicionamento. Conhecer o desporto deve ser bastante óbvio, mas eu acho que devia ser uma coisa que eu devo chamar a atenção, porque se nós formos fotografar um desporto pela primeira vez sem sabermos as regras, sem sabermos como é que funciona, nós não vamos conseguir antecipar a ação. Eu fiz um vídeo há muito pouco tempo sobre dicas para melhorar a fotografia de desporto. Se ainda não viram, cliquem lá para ver. Esta é uma das dicas que eu dou, que é conhecer o desporto é absolutamente crucial. Ora, se vocês estão a ver este vídeo como fotografar futebol, provavelmente gostam de futebol, portanto isso já não se aplica aqui, porque vocês já sabem as regras. Mas é muito importante saber e conhecer o desporto que vocês estão a fotografar. Quanto ao posicionamento, há que ter em conta algumas coisas, nomeadamente os fiscais de linha ou bandeirinhas. Portanto, como vocês sabem, um deles acompanha de um dos cantos até o meio campo de um lado e o outro acompanha do meio campo até ao outro canto, certo? Portanto, vocês, se quiserem colocar de lado, ligeiramente de lado, coloquem-se no lado oposto ao fiscal de linha. Isto porquê? Porque se vocês estiverem a acompanhar um lance e estiverem do mesmo lado que o fiscal de linha, pode acontecer o fiscal de linha estar a acompanhar o último defesa e bloquear-vos a foto, porque fisicamente fica à vossa frente. Portanto, obviamente, vocês vejam onde é que está o fiscal de linha, vocês querem estar do lado oposto, ok? Isso pode parecer básico, mas às vezes uma pessoa pode não pensar nestes pequenos detalhes. Outra coisa que vocês não querem fazer é estar muito perto do meio campo, porque aí as fotos que vocês vão tirar são basicamente de jogadores de costas. E isso não tem interesse absolutamente nenhum, vocês querem ver cara e bola, ok? Portanto, onde é que é o sítio ideal para fotografar futebol? Pelo menos para mim, eu prefiro estar junto a um dos cantos, portanto naquele cantinho, ou ligeiramente de lado, ou ligeiramente para dentro, mas nos cantos, ok? Vocês também não querem estar muito perto da baliza, primeiro porque poderá ser proibido, mas segundo porque começam a ter a própria baliza a bloquear parte do que está para trás da baliza, para trás do campo de visão, fisicamente falando. Portanto, ter de frente os jogadores a correr, para mim, é muito mais interessante. Portanto, eu gosto de estar atrás, ligeiramente, um bocadinho da bandeirola de canto, ou às vezes mudar um bocadinho de lado, mas não avançar muito mais. Portanto, acho que é aí o posicionamento ideal, e obviamente mediante o jogo de futebol que vocês estão a fazer, quanto mais mediático for, mais restringido vocês vão ser na vossa movimentação. Por vezes até podem vos indicar, olha, é aqui que tu te vais sentar e não podes mexer. Portanto, têm que ter isso em conta, obviamente, seguir as regras. Se for um jogo mais amador, podem se movimentar um bocadinho mais. Ainda, tendo em conta o posicionamento, há que ter em conta o sol. Isto porquê? Porque se nós tivermos o sol de trás, é muito mais fácil, tecnicamente falando, tirar fotos do que ter o sol de frente. É muito mais difícil tirar fotos quando temos uma fonte de luz enorme à nossa frente do que atrás de nós. Portanto, ter em conta o sol é uma das coisas que eu também olho. Obviamente que se estiverem a tirar fotos a uma equipa a atacar e têm que apanhar essa equipa a atacar nas duas partes, obviamente aí vão apanhar o sol de frente, possivelmente numa das partes, mas aí há outras coisas que vocês podem fazer para combater isso, nomeadamente ter o spot metering. Já lá vamos aos settings, mas estando a falar de posicionamento, obviamente acho que é tudo. Só mais uma coisa, que são as câmaras remotas. Vocês podem pô-las atrás da baliza, mas não podem ir lá mexer nas câmaras durante o jogo. Acho que isso deve ser senso comum, mas uma vez mais, às vezes as pessoas podem não estar cientes do que podem ou não podem fazer num jogo de futebol. Portanto, se forem usar uma câmara remota, preparem-na antes do jogo começar, e quando o jogo começar não podem ir lá, podem ir durante o intervalo ou então no final do jogo. Bom, vamos agora então falar sobre equipamento. Obviamente numa situação ideal onde dinheiro não fosse um problema,
Um fotógrafo de futebol terá 3 câmaras pelo menos, com 3 lentes. Eu diria que a 70-200 e a 400 ao pé do fotógrafo, e uma câmara remota talvez com a 16-35 atrás da baliza, quiçá às vezes até com mais câmaras e lentes na sua posse ou na baliza oposta também. Portanto, obviamente, quando dinheiro não é um obstáculo, o céu é o limite, certo? Mas na realidade, para nós sermos bastante sinceros, quem está a começar no futebol, a tirar fotos de futebol, e provavelmente quem está a ver este vídeo, tem uma câmara muito mais simples e quiçá apenas uma lente, e não há qualquer tipo de problema. Todos nós começamos com um kit mais básico. Eu também comecei com um kit mais básico e com o passar do tempo vamos evoluindo o nosso equipamento. Eu já fiz um vídeo recentemente que fala especificamente sobre lentes para futebol. Se vocês quiserem ver, cliquem no link. Também já fiz um vídeo sobre a distância ideal para lentes, a distância focal ideal para lentes de futebol. Mas estivemos a falar de câmaras, obviamente, para fotografia de desporto, não só para futebol. Nós queremos o quê? É congelar a ação. E para congelar a ação, temos que ter em conta não só, obviamente, os settings, já lá vamos, ter uma velocidade de obturador alta para congelar a ação, mas queremos também tirar muitas fotos por segundo. Portanto, eu diria que, se possível, uma câmara que tire 10 frames por segundo, se conseguirem ter uma câmara que tire mais do que 10 frames por segundo, ainda melhor. Se conseguirem uma que tire menos, também não há problema. Eu só diria que acho que é o ponto de partida ideal para apanhar aquele momento específico. Eu diria que 10 frames por segundo é um bom começo. Eu tirei muitos anos fotos de futebol e de outros desportos onde as minhas câmaras tiravam menos do que 10 frames por segundo. Portanto, é possível, obviamente que sim, mas tem as suas limitações, porque é uma questão de matemática. Quanto mais fotos nós conseguimos tirar por segundo, mais chances nós temos de conseguir um momento específico que nós queremos, e às vezes um framezinho ou dois fazem toda a diferença. Portanto, quanto mais rápida for a câmera, melhor. Falando ainda de equipamento, e como eu já falei nesse tal vídeo onde falo sobre lentes para futebol, as lentes, no meu ver, são o melhor investimento que vocês podem fazer para a fotografia, porque as lentes, uma boa lente, um bom investimento, dura muitos anos, ao passo que as câmaras estão sempre a mudar ano sim, ano sim. Portanto, investimento a sério nas lentes. Bom, vamos então falar sobre settings, e se vocês me virem a desviar o olhar é porque eu estou a olhar para a câmera para ter certeza que não me esqueço de nenhum setting. Para começar, com a velocidade do obturador, nós queremos congelar a ação, portanto uma velocidade do obturador muito alta. Eu diria que 1 milésimo de segundo é ideal. Se conseguirem ter uma velocidade do obturador mais alta, melhor. Falando da abertura do diafragma, portanto, quanto é que a lente abre? Neste momento eu tenho uma lente f4 anexada à câmera, portanto f4 é o máximo que eu consigo abrir, ok? Quanto ao ISO, eu deixo o ISO no auto, porque vai compensar a velocidade do obturador e a abertura do diafragma. High Speed Continuous, obviamente, para tirar o máximo número de fotos que a câmera consegue tirar. O metering deixo em Evaluative Metering, a não ser que esteja a fotografar contra o sol. Aí então uso o Spot Metering, mas por norma, na maior parte dos casos, será o Evaluative Metering. Estando ainda a falar do foco, obviamente usar Servo ou AI Servo, dependendo do modelo que vocês estão a usar, para a câmera constantemente focar o vosso sujeito. Quanto aos pontos de foco, se usarem uma DSLR, usem o ponto simples central e apontem para o peito. Se tiverem uma câmera um bocadinho mais avançada, já podem brincar um bocadinho com os pontos. Eu, por acaso, uso o ponto central expandível. White Balance eu deixo normal, não toco. O Picture Style também não toco. Depois fotografo em JPEG redundante para os dois cartões. O que é que isto significa? Significa que está a gravar JPEG tanto para um cartão como para o outro. Caso aconteça alguma coisa com um dos cartões, eu sei que tenho uma cópia no outro. Há quem goste de fotografar RAW e JPEG, há quem goste de fotografar apenas RAW. Eu gosto de fotografar JPEG nos dois. Sei que tenho sempre um backup se acontecer alguma coisa com o cartão, ou se estiver com um dos cartões
a importar fotos para o portátil e está a acontecer alguma coisa à minha frente, tenho um cartão na máquina para tirar fotos. Quanto à preparação do jogo, propriamente dita, para os fotógrafos, começa muito antes do dia de jogo, às vezes meses atrás. Estamos a falar de pedidos de acreditação, portanto o processo para ter a permissão para estar no jogo a fotografar, e quanto maior for o jogo de futebol, mais difícil será esse processo e mais moroso, portanto isso começa muito tempo antes, ok? Temos de fazer também planos de viagem, de estacionamento. Se ficarmos num hotel, temos que preparar isso também. Obviamente tudo o que tem a ver com o equipamento, preparar a câmara, ter a certeza que as baterias estão carregadas, que temos o material todo nas malas, os cartões de memória estão limpos, que temos a metadata e os code replacements para o Photo Mechanic, tudo preparadinho antes do dia de jogo. Ou seja, existem muitas coisas que se tem que fazer antes do dia de jogo para quando chegar o dia estarmos preparados e ser só trabalhar. Por último, temos então a preparação no próprio dia de jogo. Uma das coisas que eu recomendo vivamente é que vão com muita antecedência, porque nunca se sabe que percalços é que vocês vão ter, seja a entrar no estádio, seja a estacionar, seja o que for, e se tiverem tempo podem fazer as coisas com mais calma. Estando no próprio estádio, já tendo definido onde é que vocês se vão posicionar, comecem a testar a câmara muito antes do jogo começar. Eu diria que no início tirar fotos do estádio, do ambiente, dos adeptos, etc. No aquecimento, aí sim vocês começam a testar os settings da câmara e vocês começam a perceber que luz é que vocês têm no estádio, como é que ela está a incidir, porque de estádio para estádio o tipo de luz que vocês vão ter é muito diferente. Quanto mais amador, mais difícil será. Quanto mais profissional, mais fácil vocês terão o vosso trabalho, mais fácil será fotografar. Mas eu uso o aquecimento muito para testar isso mesmo, para ter a certeza que está tudo bem com a câmera, que eu tenho os settings corretos, o posicionamento, etc. Portanto, quando o árbitro apitar para o início de jogo, é só começar a fotografar e a trabalhar sem qualquer tipo de problema. E por último temos então a pergunta, então como é que eu tiro boas fotos de futebol? Para não me alongar muito mais neste vídeo, eu peço-vos que vejam o vídeo que eu fiz há muito pouco tempo, onde eu falo sobre dicas para melhorar a vossa fotografia de desporto, porque aplica-se também ao futebol e fala na fotografia de desporto no geral, o que é que vocês devem ter em conta para melhorarem as vossas fotos. E é tudo por hoje. Se vocês gostaram deste vídeo, não se esqueçam, cliquem nesse like, subscrevam ao canal se ainda não estão subscritos e até à próxima. Fiquem bem. Boas fotos!